Boa noite. Nós vamos apresentar um seminário da disciplina de História da Química e o nosso tema é Metalurgia, Cobre, Ouro, Bronze e Ferro. O grupo é composto por mim, Amanda Alves e Gabriele. Bom, a principal característica do período da Idade dos Metais foi, sem dúvida, o desenvolvimento da metalurgia, que começa a mudar de forma considerável a vida em sociedade. Afinal, boa parte dos instrumentos começam a ser construídos agora a partir dos metais. Antes, eles utilizavam pedras, ossos e madeira, o que tinha uma vida útil curta e não eram tão rígidos. Com a possibilidade do metal, eles tiveram agora os instrumentos com maiores e com uma durabilidade bem melhor. A principal característica por se utilizar os metais é que eles podiam ser moldados e assim atingiam formas variáveis que a pedra não conseguia reproduzir. A idade dos metais é dentro da pré-história, em um período de curta duração ao surgimento da escrita. Ela é considerada por alguns historiadores como a última fase do período neolítico e recebe o nome de Idade dos Metais devido à criação dos primeiros objetos de metal. A fabricação desses objetos teve grande influência na agricultura, com a criação do arado de metal, enxada e outras ferramentas agrícolas, o que facilitava muito o trabalho do homem no campo. Também possibilitou ao homem deste período a fabricação de utensílios domésticos, como panelas, potes, objetos de adorno e objetos de arte. Além disso, a idade dos metais se caracteriza pelo surgimento das primeiras cidades, assim como as trocas comerciais. Por quê? Com o uso do metal, melhorava as ferramentas de trabalho da sociedade naquela época. Então, se melhorava as ferramentas, melhorava a produção agrícola. E, com isso, começava-se as primeiras trocas, não só na parte agrícola, mas também de objetos, de artefatos em geral, que eram feitos pelo metal. Então, essa idade dos metais ela é marcada pelo surgimento das primeiras cidades, de formas organizadas da comunidade e também das primeiras trocas comerciais. Foi um período muito importante, com vários avanços na técnicas de fundir e moldar metais, que proporcionou uma condição de vida bem melhor para os habitantes da época. Dos metais, eles conheciam 7, assim, como os principais, que era o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o mercúrio, estanho e chumbo. Estes metais eram os 5 planetas, que são Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter e Saturno, e também associados ao Sol e à Lua. Algumas dessas associações eram em desacordo, por exemplo, o Sol e o ouro, ambos amarelos. A prata era associada com a Lua e o ferro era associado com Marte, por causa da cor vermelha. E hoje nós conhecemos Marte como o planeta verde, e essa associação é tão boa porque a consequência de Marte isso vermelho é por causa do alto teor de ferro em seu solo. Essas associações foram feitas antes, elas duraram por muito tempo, porque começa com eles acreditando que a astrologia tinha forte influência sobre eles, sobre a vida do homem aqui na Terra. E aí, isso foi durando até a parte dos alquimistas, que acreditavam que, por uma posição favorável dos astros, poderia acontecer a transmutação, que é a conversão de um elemento químico em outro. Uma outra curiosidade é que a primeira
versão de metal ocorreu por volta de 6.500 a.C. e de forma acidental, quando o minério de chumbo foi derretido em uma fogueira. O metal foi purificado, se esfriou, solidificou, mas como ele era muito macio, não teve muita idade para a época. A idade dos metais, ela é marcada por três metais mais fortes, que seriam o cobre, o bronze e o ferro. O ouro, provavelmente, ele foi o primeiro metal a ser utilizado. Seu uso remonta desde a idade da pré-história, né? E ele era utilizado como adornos, né? E ele podia ser moldado sobre muitas formas, já que ele não era tão duro. E ele era encontrado na natureza sobre a forma metálica, né? A forma nativa. E provavelmente a sua cor, né? Amarela e, e seu brilho, né? Seu alto brilho chamaram a atenção e eles começaram a utilizá-lo para ornamentos. E, e como ele era muito escasso na natureza, então seu uso era limitado, né? Pela pouca quantidade disponível. E ele era associado a deuses e associado a deuses e associado a outras espiritualidades. E posteriormente ele passou a ser utilizado como moeda, né? Moeda de troca, no chamado antes, depois dos escambos, né? E também chegou também na corrida do ouro, que era na época das grandes navegações, em que foi descoberta a América e a busca pelo ouro, né? Que era o Eldorado na época. E também seu uso também ocorreu também no Egito, na época dos imperadores, que era dos imperadores não dos faraós, e ele era utilizado folheado em estátuas e rituais mortuários, né? E em Roma também, na época de César e outros imperadores. A Era do Cobre, ela começou primeiro com ele sendo utilizado como na sua forma nativa, na sua forma metálica. E era também bem escasso essa forma que ele estava presente na natureza. E provavelmente a sua descoberta de fundição se deu por acaso, quando algum minério de cobre caiu numa fornalha e alguém notou que esse minério ele formava uma mistura, formava um tipo de metal, né? Que depois que esfriava e solidificava, aí ficava com o aspecto do cobre. E com isso, eles passaram a utilizar minérios de cobre, como o de malaquita, que tem uma cor esverdeada, e azulita, que tem a cor azul, como o próprio nome remete. E também ele era encontrado na época com abundância. É, na época no Oriente Médio, nas regiões onde se encontram a Turquia e o Irã, né, que teve a primeira fundição de cobre por volta de 6.000 a.C. E ele, e ele tinha um ponto de fusão relativamente baixo, né, que era por volta de 1.000 graus Celsius, o que fez seu uso se difundir muito entre as pessoas na época. E com isso ele também substituiu as matérias-primas, como as ferramentas de pedra, de madeira e de osso, né? E ele era muito resistente, o que levou à criação de armas e ferramentas de caça, além de ferramentas para a agricultura também, né? A Era do Bronze, é, ela foi há cerca de 3.000 a.C.,
Na verdade, ela não é possível data, ela ficou entre 4.000 e 1.300 a.C. O bronze, ele é uma liga metálica formada entre o cobre e o estanho, né? Não é possível saber se foi acidentalmente que eles descobriram essa liga ou se foi proposital. É, O bronze, ele era utilizado na fabricação de ornamentos e joias e podia ser adquirido somente por uma parcela da população. E por esse motivo foi criando uma hierarquia na sociedade. Com o tempo, as pessoas começaram a trabalhar com o bronze, e começou a ser utilizado também na fabricação de armas e ferramentas, como espada, martelo, lanças, machados. E as primeiras regiões que usaram o cobre, o metal cobre, foram a Mesopotâmia, a China e a Grécia. É, a Era do Ferro, né, é a última era da Idade do Metal, da Idade dos Metais, é a última fase. Ela foi caracterizada pela fabricação e uso de ferramentas, né, instrumentos agrícolas, armas, entre outros artefatos, né? Nessa época, o homem já é, dominava a metalurgia, porque o ferro ele é muito, ele é muito resistente, né? O ponto de fusão dele é muito alto e ele é muito difícil de ser reduzido. Então, a temperatura tem que ser mais alta. Ele, até então, né? Ele era obtido, na verdade, o ferro era obtido de forma ferro de espuma. E aí, então, ele era forjado. O que acontecia? Ele era aquecido, depois ele era martelado até chegar no molde que eles queriam. Por exemplo, eles queriam uma faca, eles martelavam até chegar no molde de faca, né? A Era do Ferro, ela foi um grande avanço em relação à Era do Bronze. Porque, além dele ser mais resistente, ele era mais eficiente. Então, teve os armamentos foram substituídos pelo ferro, teve a construção das primeiras cidades, né? Porque teve a construção de pontes e a construção de pontes teve uma melhora na construção das cidades. Isso mesmo. Nessa imagem aqui, a gente pode observar alguns utensílios, né? Que cada metal foi mais utilizado. Por exemplo, as facas, né? Eram, um, eram mais utilizadas pelo cobre, né? A gente pode observar que o ferro, né? Como é, armamento e espada, né? Os utensílios lá. Aqui a gente pode observar as joias, né? Que eram com o bronze. E os chapéus, alguns tipos de armamentos ainda era utilizado o bronze. É, a idade do metal, né? Ela começou quando deu fim a idade da pedra, porque foi o momento que a gente não, eles deixaram de utilizar o osso, a madeira a madeira e a pedra para utilizar os metais, né? Com essa troca, com essa substituição aí dos materiais, é, eles conseguiam reservar a comida por mais tempo. Com isso, teve um aumento na população, né? Com a descoberta de novas técnicas também, teve um desenvolvimento na agricultura, né? Começaram a importar e exportar. E teve também uma grande diferença, teve a diferença social, né? Que ela aumentou, já que cada um tinha o seu trabalho, né?
E aí eram hierarquias, né? Então a gente teve o aperfeiçoamento de armas, os grupos armados, e por aí vai.